falar um pouco sobre modelagem de dados dentro do Power BI. O Power BI ele usa o Analysis Services por trás dessa parte de modelagem tabular. Se a gente for ver a execução do próprio Power BI, ele tem o Analysis Services sendo executado. Então ele traz uma modelagem que a gente chama de modelagem tabular, onde a gente tem as tabelas relacionadas com relacionamentos criados entre elas, e o armazenamento dessas colunas é feito de uma forma otimizada, onde você tem internamente um índice relacionado a cada uma das colunas. Quando você vê aqui, por exemplo, status, ao invés de armazenar todas essas informações no formato de texto, ele cria um índice internamente. Então tem aqui o M com o índice 1, por exemplo, o S com o índice 2, e aí substitui os valores textuais por esses índices. Aqui, por exemplo, ele não armazena o dado Partition College, ele armazena o índice do Partition College nas estruturas internas. Isso para otimizar o armazenamento e garantir que haja performance, entre outras coisas. Existe um mecanismo otimizado para modelagem de dados tabular. Dentro do modelo de dados tabular, você tem os relacionamentos criados. Então, cada tabela se relaciona umas com as outras a partir da existência de tipos de dados comuns. Então, se eu estou relacionando com uma coluna de data, eu preciso que ambas as colunas sejam do mesmo tipo, para garantir que exista esse relacionamento. Outro atributo do relacionamento é a multiplicidade dele. Se é de um para muitos, de um para um, de um para muitos, muitos para um, ou recentemente many to many. Many to one e one to many só que a única coisa que muda é a direção. Existe o mesmo conceito. Normalmente você tem a tabela de fatos, no caso aqui vendas, com o lado muitos e as dimensões com o lado 1. Isso é o padrão. Mas existem casos onde você tem muitos para muitos. Então, por exemplo, uma venda ela poderia estar associada a mais de uma promoção, que foi feita para aquele produto específico. Então, você faz uma venda e aquela venda está associada a diversas promoções, diversos cupons de promoções diferentes. Então, quando você for calcular o cupom, aquela venda ela não vai aparecer em apenas um cupom, assim como aparece uma venda para apenas um consumidor. Ela é repetida porque ela tem um relacionamento de N para N com essa dimensão. Então, são casos particulares que são tratados com N para N. O relacionamento 1 para 1, na prática, é como se fosse uma extensão da própria tabela. Então, se você tem um registro aqui, tem um registro em outra tabela, então, teoricamente, elas poderiam estar juntas, mas por organização ou por algum outro motivo, elas estão separadas. Okay? Então, são os tipos de relacionamentos. Outro detalhe com relação à modelagem aqui é o seguinte: no ambiente relacional da SQL Server, toda vez que você quer acessar a informação de uma outra tabela, você faz um join, você faz uma junção entre as chaves e traz o valor. No Analysis Services, modelo tabular, você não faz os joins. Os joins são implícitos. Isso significa que toda vez que algum filtro é aplicado dentro de uma tabela, essa restrição ela é propagada. Esse conceito é muito importante para entender o resultado das medidas DAX que são construídas. Então, por exemplo, eu posso fazer um filtro na tabela produto, restringindo aqui pela cor, e esse filtro é propagado automaticamente para tudo que está relacionado ao produto. No caso aqui é apenas as vendas. A gente vai fazer um exemplo onde a propagação vai se espalhar por mais de um nível de relacionamento. Então, é muito importante entender esse conceito de propagação de filtro, porque você não precisa de forma explícita propagar esse filtro assim como você faz nas consultas SQL Server, onde você coloca as cláusulas de join para fazer os filtros se propagarem nas tabelas que você quer analisar. Bom, então para analisar isso vamos fazer aqui uma demonstração.
A gente tem aqui uma tabela sumarizando a quantidade de vendas por ano. Então, se eu coloco aqui a dimensão de ano, o filtro é aplicado na tabela de vendas e os valores são segmentados aqui, apresentados normalmente. O que está acontecendo aqui? O filtro de data se propagando para vendas e apresentando a medida de quantidade. O que acontece se nós criássemos uma medida aqui, por exemplo, como essa, quantidade de produtos, na tabela produtos, né, contando ali quantos códigos de produtos diferentes tem dentro da tabela produtos, e jogássemos essa medida dentro dessa tabela. Será que o filtro de data vai se propagar para a medida que foi feita usando a tabela de produtos? Uma vez que a direção do relacionamento ela está definida de produto para vendas? Vamos ver. Bom, a gente vê aqui que não se propaga, né? Tem aqui os totais, o total geral atribuído a cada um dos anos, ou seja, não teve o filtro de ano não foi aplicado no contexto da medida da quantidade de produtos. Para fazer essa propagação de filtro, a gente habilita o sentido da propagação, que pode ser um sentido único ou ambos. Okay? Então isso pode fazer com que a medida passe a funcionar. Então a gente vê agora a quantidade de produtos associada aqui, corretamente. Mas então quer dizer que todo mundo que eu quero que propague o filtro, eu posso botar bidirecional, então para resolver meu problema eu posso sair colocando bidirecional para todas as dimensões? Não, isso não é indicado, porque você pode criar ambiguidades, ou senão referências circulares, porque o filtro vai se propagando de uma tabela para outra e pode voltar para a tabela inicial, criando um ciclo. Esse ciclo impede que seja possível determinar corretamente a propagação de filtro. Então, o ideal é você manter sempre de forma unidirecional. Agora vamos fazer o exemplo contrário. Vamos ver se eu coloco a quantidade de produtos e vejo a quantidade de vendas. Então, vou botar uma dimensão aqui relacionada a produtos. Por exemplo, a marca. Se a gente observar as marcas agora, a gente consegue ver a quantidade de vendas por marca. Ok? Então, o filtro se propagando de produtos para marca. A quantidade de produtos também aparece correta, porque o produto está dentro do contexto da tabela de produtos. Então a marca está dentro do contexto dos produtos e a medida também. Então você está fazendo uma propagação de filtro dentro da própria tabela. Então na verdade nem se propaga, a medida funciona corretamente. Mas se eu quiser saber a quantidade de dias que tiveram vendas, quantidade de dias que tiveram vendas de determinadas marcas. Então a gente cria uma medida que calcula a quantidade de dias diferentes e associa ela aqui na nossa tabela. E a gente vai ver o seguinte, que o filtro de quantidade de dias não se propagou do mesmo jeito que o exemplo anterior. Então, se a gente vem aqui, então uma determinada marca teve uma determinada quantidade de vendas, e dessas vendas eu preciso saber quais foram os dias e contar esses dias. Então, para isso o filtro precisa se propagar aqui. Agora sim, agora a quantidade de dias vai funcionar corretamente. Ok? Bom, aí você entende um pouco melhor como funciona essa propagação de filtro e acaba corrigindo alguns problemas que podem surgir à medida que vão sendo modeladas, né? Seu modelo de dados vai sendo desenvolvido e as novas necessidades vão surgindo. Existe ainda a possibilidade, já que eu comentei que o ideal é não ter esse tipo de relacionamento bidirecional, deve ter você manter o direcionamento simples. Então o ideal é você fazer ele simples e toda vez que tiver uma medida, por exemplo, essa quantidade de produtos que precisa ser agregada a partir de uma outra dimensão, você criar essa medida usando uma função chamada cross-filter, que a gente vai falar sobre ela em um outro momento. Mas ela faz com que, mesmo havendo um filtro na direção oposta, aquela que eu quero,
eu consiga informar a medida que eu quero fazer a propagação no sentido ambos. Então você pode forçar a existência dessa medida, dessa propagação de filtro apenas para aquela medida. Além disso, se por acaso não houvesse a medida, desculpa, o relacionamento, se o relacionamento fosse inexistente, ainda assim seria possível fazer o relacionamento assim como é feito no inner join de um SQL, com a função lookupValue, onde você, como primeiro parâmetro, você informa o valor que você quer retornar, e o segundo parâmetro você informa as chaves de relacionamento. É exatamente como se fosse um join. E aí você consegue retornar mesmo não existindo esses relacionamentos. Então são funções adicionais que falam de relacionamentos, que a gente pode falar isso no próximo vídeo. Mas nesse vídeo eu queria mesmo mostrar essa questão da propagação de filtro que acontece ali entre as tabelas e como elas afetam realmente as totalizações ali que as medidas possuem. Okay? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e um abraço.